a gente começa a sentir em todo o país um efeito positivo da vacinação em massa, né? Apesar de que temos um presidente que nunca acreditou que isso aconteceria, é o que sempre foi pautada. A vacinação era a única resposta que poderíamos dar à pandemia. E olha que nós estamos com apenas 44% da população com 2 doses, 70% com 1 dose. E os resultados já começam a se consolidar. Semana a semana a queda é sustentada, tanto no número de casos quanto no número de mortes, né? Muito importante da ciência, as vacinas funcionam, são eficazes, estão salvando vidas. Mesmo a variante Delta tem se mostrado desafiadora em vários países. Até o momento a repercussão tem sido menor por causa das vacinas que são utilizadas em nosso país, né? E olha que a gente sofreu como sofreu com a variante P1 no início do ano. Não dá nem para imaginar o que seria chegar agora com a Delta sem vacinação e continuando o negacionismo desse governo, né? É bom lembrar que no dia 12 de abril desse ano, a gente estava com o sistema de saúde completamente colapsado e uma média de mais de 3.000 mortes diárias. Agora, imagine se o governo Bolsonaro tivesse atendido os e-mails da Pfizer. Imagine se não tivesse acontecido tudo que a CPI do genocídio no Senado está mostrando. Quero parabenizar, inclusive, os senadores por esse trabalho, merece aplausos. Se o governo tivesse comprado as vacinas que foram oferecidas diretamente pelos laboratórios produtores no ano passado, nós teríamos disponibilidade em dezembro, entre dezembro e fevereiro, para 130 milhões de doses. Quantos milhares de vidas teriam sido salvas em nosso país se não fosse o negacionismo e o negacionismo do governo Bolsonaro? Tanta gente que se foi nesse ano porque o governo Bolsonaro e sua quadrilha se negaram a negociar com laboratórios sérios para conseguir comprar as vacinas e queriam propinas de $1 por dose. A CPI está mostrando que Bolsonaro, para tentar evitar o impeachment, está entregando as chaves do Ministério da Saúde para a quadrilha de corruptos, está entregando o governo para salvar sua própria pele, né? As compras feitas através de empresas intermediárias de fachada com contas em paraísos fiscais, um esquema criminoso que foi interrompido com a denúncia e com a CPI. Teve roubalheira também no transporte de vacinas, no transporte de medicamentos, na compra de teste. Esse governo tem a marca da mentira e a marca da corrupção, inclusive ao destruir a vida das pessoas no Ministério da Saúde. Já pensou como é que seria a gestão dessa pandemia se o presidente da República fosse outro, um professor, um ex-ministro da Educação? Seria completamente diferente. Nesse governo ainda não acabaram. E o caos na saúde pública ainda é muito grave e preocupante. Ainda morrem 500 pessoas por dia, isso não é pouco. São 2 aviões lotados de passageiros, dia após dia, né? No início do ano nós cobramos, aqui nesse microfone, a compra de vacinas, realização de campanhas publicitárias para estimular o isolamento social, uso de máscara, pagamento do auxílio emergencial de R$600. É triste, mas os problemas continuam os mesmos. Se hoje estamos conseguindo vacinar a população, isso se deve à cobrança deste Congresso, da sociedade em geral. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 18 de janeiro, que cobrou um cronograma de vacinação do então ministro Pazuello. Houve aí uma mensagem muito clara: se não comprar vacina, seria responsabilizado. Hoje mesmo, a gente constatando a efetividade das vacinas, o atual governo continua a se omitir na compra de imunizantes e na coordenação do SUS. Pasmem vocês que até essa altura não tem programação de entrega de doses para 2022
O orçamento de 2022 para a compra de vacina é 86% menor, líder Moraes. Apenas 3,9 bilhões, ante 28 bilhões aplicados neste ano com vacina. O ministro Queiroga tem feito um papel vergonhoso, né? Se mostrando um fantoche do presidente negacionista, também negacionismo desse governo. Foi à ONU falar mal do passaporte sanitário, defender cloroquina. Gente, como é que um ministro pode publicamente admitir que suspendeu a vacinação de adolescentes a pedido do presidente da República? Se ele próprio já constatou os resultados positivos da vacinação, né? Em qualquer país sério do planeta, Queiroga, que voltou hoje de Nova York, estaria demitido na chegada, lá no aeroporto em Guarulhos. Como pode o ministro da Saúde divulgar em suas redes sociais uma mensagem negacionista a essa altura do campeonato em um médico? Bolsonaro e Queiroga, infelizmente, também se omitem nos esforços de articular com os laboratórios que já fornecem vacinas para o Brasil a ampliação da faixa etária. Precisamos cobrar a vacinação dos nossos adolescentes. Precisamos cobrar a terceira dose dos nossos profissionais de saúde para aumentar a proteção. Quero dividir este tempo, presidente, entre dois assuntos que se interligam. O primeiro deles é exatamente no momento em que o Brasil, infelizmente, chega ao absurdo número de praticamente 600 mil mortes por Covid, fazer um rápido balanço do tamanho da responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro por este verdadeiro caos sanitário que o Brasil vive desde que começou o governo Bolsonaro, especialmente com a pandemia. É bom que se ilustre com alguns números. O Brasil, que tem apenas 2,7% da população mundial, acumula 12,4% das mortes por Covid no mundo. É o segundo país com maior número de mortes em número absoluto e está entre os 7 países com maior número de mortos por cada 100 mil habitantes. Temos uma vacinação extremamente atrasada, porque, infelizmente, dentro do seu rito negacionista e dentro da busca de uma narrativa absolutamente irresponsável para debater a temática da pandemia de coronavírus, o presidente Bolsonaro sempre negou as vacinas. Chegou, inclusive, a dar comando para que o seu ministro da Saúde cancelasse a compra de 50 milhões de doses da Coronavac. Deixou de responder dezenas de contatos da Pfizer e abriu mão da compra de milhões de vacinas da Pfizer, assim como introduziu o Brasil com o menor número de vacinas possível dentro do esforço global da COVAX Facility. Por isso o Brasil ainda está com um processo de vacinação bastante atrasado, que felizmente melhora nestas últimas semanas, mas que poderia estar concluído muito antes do que este momento que estamos vivendo. Este impacto todo, estimam muitos estudiosos, levou à morte de cada 3 brasileiros que morreram, provavelmente 2 poderiam estar vivos se as medidas corretas tivessem sido adotadas. O presidente passou durante toda a pandemia atacando o uso de máscaras, vendendo a falsa ilusão em torno de medicamentos que não resolvem, não combatem o coronavírus, e isso é um ato criminoso, porque muitas pessoas acreditaram nas palavras do presidente e deixaram de tomar cuidados que deveriam ter tomado, porque passaram a acreditar numa solução falsa para o problema do coronavírus. Então, quando se fala que o presidente Bolsonaro carrega a marca criminosa de ser o responsável por milhares de mortes por coronavírus no Brasil, nós estamos falando de fatos. Um presidente que sempre incentivou aglomerações pela ciência, todas as medidas preconizadas
pela Organização Mundial da Saúde foram metodicamente boicotadas pelo presidente Bolsonaro e pelo seu governo. E por isso o Brasil se tornou um dos piores casos da pandemia no mundo. Felizmente, a força do povo brasileiro, a força de milhões de profissionais, milhares de profissionais de saúde, o esforço de governadores, de prefeitos, na sua ampla maioria, dedicados a cumprir os critérios que a ciência determina, estão hoje finalmente nos trazendo resultados de desaceleração da pandemia. Tardiamente, é verdade, e gerando um enorme prejuízo para a vida dos brasileiros, para a economia brasileira e a perda de milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. Então, presidente, agora eu ligo com o segundo tema, que é o tema da economia. O Brasil vive uma crise profunda de desemprego, há um descontrole inflacionário, há uma perda cada vez maior dos mercados que o Brasil ocupava a nível internacional e a indústria brasileira sofre cada vez mais. Na realidade, nós temos hoje, dirigindo a economia, de um lado um presidente que não entende nada de economia, aliás, um presidente despreparado para quase todos os assuntos, se não todos, um presidente que jamais poderia ter sido presidente deste país, mas falando da economia, além do despreparo total do presidente, ele escolheu para ministro da Economia alguém que entende de especulação financeira, que entende, na realidade, muito pouco da economia produtiva, que entende muito pouco da gestão econômica, dos interesses reais de uma nação enquanto projeto de desenvolvimento nacional e, na realidade, sabe operar com mesa de investimentos especulativos. E, recentemente, há poucos dias, descobrimos, inclusive, que trata-se de um ministro da Economia que não acredita na economia do país que ele dirige. Quando se fala do Brasil, de Bolsonaro e Paulo Guedes, devemos trocar o slogan que o presidente tanto usa, dizendo o Brasil acima de tudo, dizendo que os fatos que o seu ministro da Economia, com a conivência do presidente, mostram ao Brasil, nesses últimos dias isto veio à tona, é que para Paulo Guedes o Brasil é o último país onde ele deve investir. Para Paulo Guedes, o caminho correto dos investimentos é colocar dinheiro em paraísos fiscais, mostrando bem que não é uma visão de desenvolvimento nacional que ele atua com esta visão, não é com esta visão que ele atua no Ministério da Economia. Aliás, tenho dito em diversas entrevistas e repito aqui da tribuna da Câmara que está a falsidade do patriotismo que Bolsonaro utiliza para, na verdade, operar um projeto de poder político, e os atos reais do governo de Bolsonaro não tem nada a ver com a proteção da economia brasileira, nada a ver com a proteção do povo brasileiro, especialmente a maioria do povo, que são os trabalhadores, aqueles que têm salários de 1, 2, 3 salários mínimos, que estão sofrendo barbaramente com a explosão de preços de combustíveis, alimentos e com o descontrole do Brasil. Nós precisamos abrir o processo de impeachment para investigar os crimes de responsabilidade de Bolsonaro. O Brasil não suportará mais 1 ano e 3 meses de desgoverno Bolsonaro. Peço aqui mais uma vez publicamente ao presidente Arthur Lira: abra o processo de impeachment para investigarmos Bolsonaro.